Fala galera, no episódio de hoje a gente fala sobre NFL. Sim, a gente está de volta falando sobre NFL e a gente fala sobre os playoffs da NFL. A gente fala sobre os times que estão agora, se a temporada acabasse hoje, quem está nos playoffs, quem que ainda tem chance de playoff, quem tem aquela esperançazinha ali no coração. A gente sabe que vocês são fanáticos e vocês querem saber se o time de vocês ainda tem chance, ainda que às vezes matemática. E a gente fala também sobre os times que mais nos impressionam até agora, tanto no topo da AFC como no topo da NFC. A gente fala sobre os times que mais têm a provar nos playoffs e os times que têm mais chance de chegar nas finais das conferências. A gente fala quem são os nossos favoritos para chegar, tá bom? Então fica com a gente, bota o pezinho para cima que o episódio já vai começar. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Wow. Oh my goodness. Salve, salve, querido ouvinte! Tá começando mais um episódio do Peds e Regatas Podcast. Como sempre, eu sou o Flávio Merencio. E eu sou Otávio Ribeiro. E hoje a gente vai falar de NFL, hein? Então, para vocês que têm pedido, vocês falaram pra gente que estão com saudades dos nossos takes da NFL, voltamos e a gente vai falar sobre playoff. Então, é um tema super corrente, é um tema super que vocês querem saber, que vocês pedem pra gente nas nossas DMs. Inclusive, muito obrigado aí pra todo mundo que mandou pra gente esse grande movimento, na grande movimentação aí do Spotify, né, de top podcast, vocês que mandaram, todo mundo que mandou a gente repostou lá no @Peds e Regatas. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pra galera que veio no privado também. Já fica aí pra inaugurar, antes da gente ir pro Playoff Picture, a gente vai pra nossa sessão Enzo de braços efusivos. O primeiro deles sempre para o nosso querido Enzo. Grande abraço, nosso fã mirim, nosso fã número 1. Salve, salve, Enzo. Forte abraço, meu irmão. E para todo mundo também que mandou pra gente, que mandou carinho pra gente, falando que tava no top 5 dos podcasts e por aí vai. Agora tá vindo do seu lado, temos... Do meu lado aqui vai ser um shout-out caseiro, tá, Flavinho? Meu abraço aqui efusivo essa semana vai pro meu querido Vitinho Maravilha, que é membro da nossa liga Dynasty do Peds e Regatas no Flea Flicker, né? Com o seu elenco Vitinho Maravilha também, né? Autônomo, dá nome ao próprio time, né? Esse culto à personalidade aí maravilhosa do nosso querido, que é o rei da aleatoriedade, que tá brigando ainda por chances nos playoffs. Então, forte abraço, Vitinho, e siga sempre essa pessoa maravilhosa que você é, meu irmão. Forte abraço. Fechado. E vamos mergulhar direto, porque é isso que vocês querem. Vamos falar de playoff. Bem, Tavinho, nós temos aqui um hino baseado por uma lista do The Athletic, tá? Então, só para poder avisar, é do Aaron Rice, quem quiser depois o link só pedir pra gente nas DM, e onde ele analisa como que tá o playoff hoje dentro da AFC e dentro da NFC. E também ele pincela os times que estão ali com possibilidade, que ainda estão vivos dentro da busca pelos playoffs, é o que a gente chama de playoff hunt. Então a gente vai começar pela AFC. Então hoje, quem tá dentro, a gente tem, eu vou passar pela ordem e você fala pra mim quem que te chama atenção. Se quiser ir time por time, a gente vai, tá? Você que manda. Então hoje a gente tem, na 7ª posição, a gente tem o Bills, 7-5, Bengals, 7-5 na 6ª posição, Chargers, 7-5 na 5ª, Chiefs, 8-4 na 4ª posição, na 3ª posição nós temos o Ravens, 8-4, que tem o tiebreaker, e o Titans na 2ª com 8-4, e na 1ª posição nós temos o New England Patriots do Bill Belichick e do nosso querido Mac Jones, com 7 vitórias seguidas. O Mac and Cheese, 7 vitórias seguidas. O Mac and Cheese está liderando a AFC. O que te chama a atenção nessa galera que hoje estaria dentro, Tavinho? Na verdade, esse era um podcast, né, Flavinho, que a gente ia fazer, inclusive, com forças, né, religiosas, como é que a gente pode dizer, com grandes forças sobrenaturais, porque, Flavinho, é isso mesmo, são 7 vitórias consecutivas pro tio Bill. É isso, cara, quando é que a gente falou alguns episódios atrás sobre o pacto, e o pacto nunca esteve tão vigente como atualmente, Flavinho. Pela madrugada, primeira coisa que eu quero destacar aqui é, Patriots está entrando agora, a gente tem o quê? Um pouquinho mais de, a gente tem o quê? Uma semaninha, um mês, né, pro final da temporada regular, e o Patriots tem só mais 4 joguinhos aí no calendário, tá entrando na bye week ali no topo da AFC, e eu vou te dizer uma coisa, Flávio, eu não me lembro quando que eu vi um time
impor fisicamente a sua vontade de maneira tão explícita quanto o Patriots nesse último Monday Night Football contra o Buffalo Bills, Flavinho. Os caras só arremessaram 3 vezes. O mac and cheese, não é mac and cheese, não, é mac and cheat. É porque é roubo mesmo, esse picareta aí. Só completou 2 de 3 passes tentados. Os caras correram para 222 jardas, Flavinho. Inacreditável. É impressionante porque o Bills passou o jogo inteiro com a defesa dentro do box, sabendo que o Patriots não ia pro passe e ainda assim não conseguiam parar de jeito nenhum. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é isso, Flavinho. Tem como o tio Bill pode não ser ainda o que o torcedor esperava do Mac Jones, mas o Mac não tá comprometendo nada. E a defesa tá mostrando que é, de fato, uma das melhores da liga. Além de Matthew Judon, você acredita que mais alguém dessa defesa vai terminar a temporada regular garantindo o Patriots na primeira posição da AFC? J.C. Jackson, né? Ele que eu tava pensando. Eu sempre confundo ele com Josh Jackson, mas não é. Josh Jackson é jogador da NBA. Mas o J.C., cara, ele talvez seja o top lockdown corner da liga hoje, tá? Aí a galera, pô, não, mas Trayvon Diggs e tudo mais. Mas, cara, se você reparar, se você for ver a tape, Trayvon Diggs, ele arrisca muito mais e ele é muito mais jogada fora do sistema do que jogar dentro do sistema. Se o J.C. Jackson dá uma dessas orelhadas aí que o Trayvon Diggs dá de vez em quando e sai do sistema e faz xixi fora do pinico, vamos dizer assim, o Bill Belichick tira ele na hora, apesar dele ser talentoso. E uma última coisinha, só pra responder a sua pergunta, undrafted. Não foi draftado o nosso J.C. Jackson. 21 interceptações nos últimos 3 anos, Flavinho. Pela madrugada, cara. Ele é muito bom. Fale-me sobre ball hawking skills, né, meu irmão? Que é isso? Então vou te dizer uma coisa, tá? Se a gente tá numa ponta super tranquilo com esse New England Patriots, eu vou te dizer que eu me preocupo com o Bills, porque pra quem tava pensando no começo da temporada, o Josh Allen MVP, chegou a nossa hora, se o torcedor, agora que a Bills Mafia vai explodir de vez, sei não, Flavinho, o Monday Night mostrou aí que o Patriots ainda tem o número do Bills e o caminho daqui pra frente vai ser bem complicado. Se o Patriots vai pegar na semana que vem, né, Flavinho, o time também descansado do Indianapolis Colts, a coisa pro Bills não vai ficar também lá muito boa não, irmão, porque eles ainda vão pegar Tampa Bay em sequência. Aí não tem condição. E ainda tem um jogo contra o próprio Patriots na semana 16. Então, assim, vou te dizer, cara, que eu fiquei bem decepcionado, porque o jogo ainda era em casa, não é possível que vocês tiveram uma semana aí pra se preparar e deixaram... Sabiam que os caras iam correr? O Patriots pouco explorou os play actions. Impressionante, né, Flavinho? Então, assim, não me inspira confiança não, tá? Não me inspira confiança. Cara, quando você passa o jogo inteiro correndo, na 15ª corrida, você não passa, tá ligado? Você não bota todo mundo... Você bota todo mundo na box e espera. Mas esse foi um grande exemplo de 2 coisas, na verdade. Quando algo é muito bom, você não consegue parar. Então, o jogo corrido de New England, a proposta do Bill Belichick era: você tem que me provar que você consegue parar o meu jogo corrido pra eu parar de correr. E eu vou fazer isso o jogo inteiro. Eu vou só defender aqui, pra não ser injusto com os caras, porque assim, rolou aquela corrida de 68 jardas, se não me engano, do Damian Harris. Se a gente tirar essas 68 jardas dessa corrida, o Patriots acabou correndo um total de 45 vezes para 154 jardas, Flavinho. Então, no final das contas, nem é uma média tão grande assim. São 3.4. O que me preocupa mesmo no Bills quando eu vejo um jogo como o Monday Night é que, peraí, Patriots então teve 11 first downs e só 14 pontos. E ainda assim, o jogo ficou esse tempo todo em uma posse de bola e ainda assim o ataque do Bills não engrenou. Não sei, não é o que eu esperava de um candidato a MVP, Flávio. Mas tem que se levar em conta, só pra gente não passar muito tempo nesse único jogo, tem que se levar em conta também as condições climáticas, mas no final das contas foi uma aula de coaching, foi uma aula de futebol coaching do Bill Belichick, tá? E eu gosto do técnico do Bills, cara. Mas assim, Josh Allen, o braço dele é pra jogos como esse. A galera vem jogar no teu território, tu tem que colocar 40 neles, porque o teu braço é suficientemente bom.
do Mac Jones não é. Só que eu não preciso ser técnico de nível da NFL pra poder saber isso. Você tem que forçar o Mac Jones a passar a bola. Esse é o plano de jogo. Os caras vão lá e correm 45 vezes e você deixa. Então, assim, desculpa, Bills, vai sair na primeira rodada, não tem como, irmão. Desculpa. Cheirinho daquele Texans do começo da década passada, né, cara? Que fazia até uma graçola, mas quando chega na hora H. Vou te fazer uma pergunta, Flávio. Dessa galera aí que tá na meiuca, se a gente pegou bem as extremidades entre a primeira seed e a sétima, dessa galera aí que tá na meiuca, eu vou te dizer que eu continuo não acreditando no Titans quebrado toda a vida. E eu vou te dizer uma coisa. Eu sei que a galera criticou muito o John Harbaugh nesse último jogo, nesse último clássico contra os Steelers. Inclusive, foi a primeira vez, Flavinho, desde que o Big Ben joga por Pittsburgh, que ele entra num jogo em Pittsburgh contra o Ravens como underdog. A primeira vez nas casas de apostas isso aconteceu. E ainda assim, o Steelers conseguiu levar esse jogo aí. E foi no finalzinho do jogo, né, cara? Porque o John Harbaugh conseguiu o touchdown, tinha a opção, né, de chutar o field goal e levar o jogo pra prorrogação ou tentar os 2 pontos. Foi pros 2 pontos, não conseguiu completar a jogada, tá recebendo aí uma baita de uma crítica aí da mídia, mas pra mim não foi a jogada errada não, tá? Pra você foi ou não foi? Porque eu vou te dizer uma coisa, se tem uma coisa que eu gosto no Ravens no coaching style do Harbaugh, é essa ousadia, é ir para as quartas descidas, é entender que, peraí, eu acabei de perder o meu cornerback, o TJ Watt está destruindo o meu ataque, eu quero só acabar logo com esse jogo e tentar sair daqui de Pittsburgh com uma vitória. Você não achou, não? Existe uma frase no inglês que é I will never knock on the bold. Eu nunca vou criticar os ousados. Então, assim, não faz sentido pra mim você jogar pelo empate. Você joga pra ganhar. Você joga o jogo pra ganhar. Defendo os coaches que jogam, que vão pra vitória. E aí, não ganhar faz parte do jogo. Mas, pra mim, o Coach of the Year tá decidido, tá? É John Harbaugh. E aí a galera vai falar, pô, mas Belichick e tudo mais, blá, blá. Cara, ninguém começou a temporada mais quebrado do que o Ravens. Se você pensar que os caras tinham 7, 8 starters que se quebraram ali na pré-temporada e primeira, segunda semanas, e muitos deles perdendo a pré-temporada inteira, os caras jogando com o terceiro, quarto running back de scout team. Então, assim, o Ravens, e aí a galera pode falar assim, ah, não, mas agora tá todo mundo em pé de igualdade. Coisa nenhuma, agora no meio da temporada tá todo mundo quebrado. Só que o Ravens tá mais quebrado ainda. Então, assim, pra mim, o trabalho de coaching que o John Harbaugh fez esse ano, pra mim, é Coach of the Year. Cara, quando é jogo de divisão, você precisa jogar assim. Agora, o que eu quero saber de você é o seguinte, eu quero saber quem dessa galera aqui, Titans, Ravens, Chiefs, Chargers e Bengals, quem que é de verdade? Quem que tem time pra ser levado até a final da conferência da AFC? Ai, Flavinho, eu queria muito chegar aqui e falar, é o Chiefs, pô, a gente tá com o melhor quarterback aí. Pera aí, a gente tem a defesa do Chiefs que tá pelo menos acordando, mas o ataque do Chiefs voltou aquele mesmo probleminha, né, que a gente já tinha trazido aqui no episódio, salvo engano, acho que é o 34, Flavinho, do Pés e Regatas, o que a gente fala especificamente do que tá acontecendo com esse Kansas City Chiefs, mas eu não consigo justamente por isso. Flavinho, como assim o Mahomes não tá conseguindo touchdowns em casa? O que tá acontecendo? Episódio 35, só pra... Episódio 35, né? Pela madrugada, irmão, eu genuinamente não consigo entender, Flavinho. Peraí, nos últimos 4 jogos que o Mahomes teve em casa, a gente tá falando de um total de 3 touchdowns. É isso mesmo? O lado bom é que a defesa voltou a jogar, e a defesa voltou a jogar bem. Chris Jones é um homem mau, tá? Ele é, assim, muito difícil de bloquear. Quando ele tá bem, é muito difícil, e ele é estilo TJ Watt, estilo Aaron Donald. Aaron Donald é até quase sacrilégio, que eu coloco o Aaron Donald num patamar muito elevado, mas é quase indefensável o Chris Jones. Mas justamente por isso, Flavinho, eu vou te ser sincero, cara, eu não tenho como ver o que esse time do Ravens chegando nesses jogos por uma posse, brigando, é o famoso time copeiro, é o que não se deixa bater. E por mais que o Lamar também não esteja trazendo aquele QB play que a gente deseja pro nosso franchise, Flavinho, é a defesa mais sólida, ainda que também esteja caindo aos poucos, né, ainda que a secundária também esteja aí se esfacelando, ainda me dá mais confiança do que esse restante aí
aí. E vou te dizer mais uma coisa, tá, Flávio? Ver o Bengals sofrendo com mais uma lesãozinha aí, ainda que seja menor no Joe Burrow, me faz lembrar daquele papo que a gente teve lá em abril, cara, sobre proteção ou uma arma de fato. Ja'Marr Chase, que começou os 7 primeiros jogos estourado, Flavinho, voltou à realidade, bateu naquela rookie wall que a gente sabe que existe. Então, assim, talvez agora a gente comece a repensar, putz, será que isso não seria uma boa, não? Sei lá. Então, assim, por eliminação, pela incompetência dos outros, pra mim, esse time do Ravens é o que mais me inspira confiança. E mais me deixa, então, Flavinho, preocupado com o pacto. O pacto segue. Cara, o que mais chama atenção aqui é que não tem nenhum time muito dominante. Aí você vai falar assim, mas o Patriots tá numa onda dominante aqui agora. Mas pra mim, eu não consigo sentir a segurança no Mac Jones. Então, pra um jogo de playoff. Então, a gente tá falando de playoff aqui. Mas, o que acaba indo a favor do Patriots? Não tem nenhum ataque dominante. Então, o Patriots, que agora pra mim é a melhor defesa da liga, tem a possibilidade de massacrar e confundir todo mundo, principalmente se for o primeiro lugar da conferência, jogando em casa. Então, assim, se o Bill Belichick conseguir ser o primeiro da AFC, eu acho que só tem um time que consegue ganhar deles lá dentro, que é o Chiefs. Só tem um time que tem a potência e a gasolina aí, nitroglicerina, pra poder bater essa defesa dos caras. Mas a gente já viu mais de uma vez que entre embates de ataque contra a defesa é superior. E aí eu vou falar rapidinho aqui. Patriots e Titans, pra mim, o Titans é 80% do Patriots. Uma defesa excelente com um quarterback que eu não confio. Isso, o Mac Jones pode evoluir aí, mas hoje ele ainda não é o quarterback que tá pronto. Mas ele não compromete, é o que você falou. Mesma coisa o Ryan Tannehill. Não é um cara que vai ganhar jogo pra você. O Ravens é o time copeiro, é o time que você não quer ver. É o Palmeiras e o Grêmio da década de 90. Você não queria ver os caras na tua frente porque é muito difícil de jogar. O Chiefs é o único time que eu acho que consegue chegar na final da conferência. O Chargers eu gosto, mas eles oscilam muito, então, e aí vai depender de qual Chargers a gente vai ter, né, nos playoffs, e tudo vai ser dependente do nosso querido Justin Herbert. E uma coisa que a galera não tá vendo, desses times aí, 50% joga em clima frio, e o Chargers joga em clima quente. Então, assim, o Chargers vai ter que viajar para clima frio para poder jogar. Então, assim, não me parece um bom predicamento. Não acredito no Bengals desde o início da temporada, e o Bills, a decepção da temporada pra mim dentro da AFC, porque eles oscilam mais que o Chargers ainda. Da galera, Flavinho, que ainda tá brigando ali por aquelas últimas vaguinhas ali de wildcard. Pittsburgh, Colts, Raiders, Browns, Broncos. Algum desses aí você vê pronto pra desbancar um desses nomes que a gente já falou aí? Eu vou trazer 2 times. Browns, decepção também, mas um time que você não quer pegar pela frente é a defesa do Pittsburgh Steelers. Você não quer jogar contra o TJ Watt. Tá? Então a galera já era pra ter afundado os Steelers, já era pra ter dado o tiro de misericórdia, e a galera tá deixando eles ficarem ali. Você não quer um confronto de 1 contra 8 ou 2 contra 7, sendo o Steelers o 7º, entendeu? O jogo de wildcard é muito perigoso, e o Colts é um dos times que tá mandando bem, né, cara? O Colts é um dos times que tá mandando bem melhorado, o Carson Wentz, inclusive. Pois é, cara, esse time do Colts aí, ai meu Deus do céu, ai minha pick de primeira rodada que tá terminando lá na 15ª, enfim. O Colts, por incrível que pareça, Flavinho, talvez seja o ataque mais balanceado da NFL, tá? Certamente é um dos mais eficientes, tá? Isso aí é fato. Os caras estão seguindo bola no Jonathan Taylor e estão limitando o Carson Wentz nos turnovers, né? Estão fazendo aí o feijão com arroz. E vou te dizer, cara, que assim, por mais que o Wentz volte meio, você fique preocupado com uma pataquada daqueles, com strip sack fumble ali, aquelas coisas loucas, aquela tentativa de, não vou me livrar da bola aqui, vou tentar só passar. O nosso querido do Frank Wright consegue colocar o Wentz numa posição para que ele cometa um mínimo possível de erros, né, cara? Então, assim, tem que se parabenizar aí esse trabalho aí do Wright, que pra mim é sim o time que pode entrar aí em uma dessas últimas vagas aí de wildcard. E como você falou aí do Browns, eu acho que é importante dizer, vamos rezar aí pela alma do Baker Mayfield, Flavinho, porque o último jogo do Browns que eu vi, que o Mayfield estava todo quebrado, ele correndo pela vida dele real, saindo, recebendo um teco fora de campo
e sentindo o ombro, o tornozelo, o joelho, sei lá, Flavinho, pra uma franquia que é tão amaldiçoada, eu ia começar a me preocupar com a saúde do meu franchise quarterback, tá? De resto, nenhuma dessas outras franquias aí me agradam. E como você bem disse, a defesa dos Steelers ninguém quer jogar contra, mas todo mundo quer jogar contra o Big Ben, que apesar de ter falado só agora, nesse último final de semana, né, Flavinho, que ele talvez sejam os últimos jogos dele pelos Steelers, há alguns anos já o corpo do Big Ben já vinha dizendo isso, né? Jogador aposentado em atividade, o menino Big Ben. 10 segundos de Jonathan Taylor. Se vocês não viram o que o Jonathan Taylor está fazendo e o que ele representa pro ataque do Colts, ele lembra o Edwin James, que na época jogava com o Peyton Manning, só o Peyton Manning, mas o bicho é um cavalo e ele não foi o primeiro running back desse draft, tá? Que foi o draft de 2020. Agora, você imagina um ataque como o do Kansas City Chiefs com o Jonathan Taylor se o Chiefs tivesse pego ele ao invés do Clyde Edwards-Helaire. Só isso. E segue o baile para a NFC, então. Depois desse tapa na cara aí, sobrou algum torcedor do Chiefs vivo? Meu Deus do céu, o cara é um cavalo. Mas vamos lá. NFC, de baixo pra cima, como estão hoje? De 7-1, tá? Estamos de 49ers. Essa NFC, meu Deus do céu, isso aqui é um circo. Na sétima posição temos 49ers com 6-6, que acabou de perder pro Seattle, que tinha 3 vitórias. Washington Football Team, 6-6 na sexta posição. Los Angeles Rams com 8-4, aí dá um jump. Na quarta posição, temos o Cowboys com 8-4 também. Na terceira posição, temos o Buccaneers com 9-3. Na segunda posição, temos o Packers com 9-3 também. E temos na primeira posição o Arizona Cardinals com 10-2. O Cardinals, inclusive, há de se louvar o trabalho do Cliff Kingsbury, mais um candidato aí para coach do ano. E sem o Kyler Murray. Há de ser comendado o menino Cliff Kingsbury. Vamos falar dessa galera. A gente tem um topo ali, talvez é o topo da liga mesmo, porque os 3 melhores recordes ali hoje são da NFC. E depois a gente tem Cowboys e Rams com 8-4, e depois vem uma salada, Tavinho. Vem o Washington Football Team, 49ers, e a gente vai descendo ali Eagles com o mesmo número de vitórias, e depois Vikings, Panthers, Falcons e Saints com 5 vitórias, que também é uma galera que tá viva. Então, assim, tá tudo aberto na NFC, e eu quero saber o que mais chama a tua atenção daí. Primeiro que chama a atenção são essas 3 vagas das 7 pra NFC West, né, cara? Inacreditável pensar que há 10 anos atrás, já Flavinho, essa divisão tava chegando, o campeão dela com recorde negativo nos playoffs. Que bela guinada. Primeira coisa, Flavinho, eu sei que a gente é super apaixonado pela volta, inclusive, do Kyler Murray aí, que nessa semana 13, num dos jogos mais eficientes, ele tentou só 13 passes, 11 completos, 2 touchdowns passados, 2 corridos, mostrando que tá bem, tá recuperado de lesão. Mas vamos exaltar também essa defesa, tá? Porque a defesa do Cardinals é simplesmente a melhor da NFC e a 4ª melhor no geral. Tá permitindo só 17,4 pontos por jogo. E aí a gente tem que dar o crédito ao senhor Vance Joseph. Adaptou o que ele tinha. Ninguém falava no começo da temporada que essa defesa do Cardinals ia ser essa beleza toda. Ainda perdeu o J.J. Watt ao longo da temporada. Soube fazer um trabalho, né, de adaptação pro menino Simmons, né, assumir as responsabilidades ali no centro da defesa junto com o Jordan Hicks. Eu vou te dizer uma coisa, Flavinho. Eu estou ansiosíssimo para ver se o Cardinals seguir adiante. Porém, te falo uma coisa. É imperativo, se o Cardinals quiser ter alguma aspiração nessa pós-temporada, que eles segurem-se com todas as forças nessa vaga, nesse topo da tabela da NFC, porque se eles tiverem que sair de Arizona para ir para Green Bay, no frio de Green Bay, para jogar contra o mesmo Green Bay que sem a metade do time esfarcelou eles uns 5 Thursday Night Footballs atrás, eu acho que vai ficar meio complicado, tá? Porque tem tudo para ser o time. Mas aí quando você olha em sequência, quando você olha no retrovisor que tem só Aaron Rodgers atrás e Tom Brady, você acha que o Kyler Murray já tá pronto pra fazer frente a essa galera nos playoffs, Flavinho? Eu não tenho essa confiança ainda, por mais que eu goste do garoto. Mas eu acho que é uma questão de a gente nunca viu ele nessa posição. É o salto? Se esse ano não foi o salto, eu não sei o que é, entendeu? Então, assim, talvez ele seja top 2, 3 de jogador mais dinâmico da liga. Se você for colocar alguém depois dele, tem que ser... Antes dele é Mahomes, número 1, pelo braço. Talvez seja Aaron Rodgers, número 2, também pelo braço, em termos de dinamismo, não tô falando de capacidade atlética. E depois talvez seja Lamar Jackson ou ele, porque em termos de dinâmico, capacidade de mudar o jogo sozinho, entendeu? A galera vai vir no meu ouvido
mundo fala, mas Tom Brady. Não, peraí, o Tom Brady, ele faz o feijão e arroz dele ali, cortar o carpaccio fininho todas as vezes da mesma forma. Então ele te dilacera com vários toques. É diferente da força bruta do braço do Mahomes, do braço do Aaron Rodgers, da explosão atlética de Lamar Jackson e Kyler Murray. Então é isso que eu quero dizer. Eu acho que ele só não foi colocado nessa posição. O que me preocupa mais é como o Cliff Kingsbury vai reagir contra coaches mais experientes e se ele vai conseguir preparar o time dele para que o Kyler consiga, apesar de todas as defesas, conseguir jogar um pouquinho dentro do sistema, para que ele não seja pego de surpresa, né? Porque a gente sabe que se você dá tempo para os times de playoffs se prepararem contra você, na maioria das vezes a defesa sobressai. Mas se tem alguém que pode fazer isso e que joga no improviso quase que o tempo todo é Kyler Murray. Eu tô muito animado para ver ele jogar porque é absurdo. Você não consegue perder nenhuma jogada dele. Quero que ele volte bem, quero que ele volte 100%. Isso é mais importante. Pois é, o primeiro jogo já foi uma boa, um bom prelúdio, né, Flavinho? Mas, sei lá, Flávio, vou te ser sincero, cara. Chegando ali no finalzinho do ano, quando começa o ano seguinte, no frio. É difícil contra Aaron Rodgers, né, cara? Ainda mais quando a gente sabe que a defesa esse ano tá junto, tá? A defesa veio junto. Inacreditável. Essa defesa do Packers talvez seja a unidade que mais tenha se surpreendido no ano, Flávio? Cara, se não a maior, com certeza uma das. Porque foi uma unidade que evoluiu muito, muito, muito mesmo. A defesa do Titans também foi outra que me surpreendeu positivamente. Negativamente tem uma cacetada, mas talvez a defesa do Cowboys também, né? Porque a gente não contava que eles fossem tão mais presentes, a gente achava que ia ser bem pior. Mas com certeza eles estão jogando defesa top 5, defesa que dá medo, porque você tem o Aaron Rodgers, tem Davante Adams do lado, você tem 2 running backs de nível de starter no Green Bay, e agora você tem uma defesa. Jogando dentro do Lambeau Field, se você der pra ele vantagem de casa, é muito difícil de ganhar lá dentro com uma defesa muito boa. Deixa eu te perguntar, Flávio. A sequência agora aqui eu não vou nem dar aqui. Tá, vamos botar aí o Buccaneers aí nessa lista aí, porque eu não tenho ir contra o vovô garoto, como diz nosso querido Giovanni, né? Mas eu vou te dar os jogos, tá? O Cardinals vai enfrentar o Rams em casa, Lions fora de casa, Colts dentro de casa, Dallas fora de casa, Seattle dentro de casa. Packers vai enfrentar dentro de casa Chicago, Cleveland, Minnesota e fora Baltimore e Detroit, enquanto que o Bucks vai enfrentar dentro de casa o Bills, o Saints e o Panthers, enquanto que fora vai enfrentar o Panthers e o Jets. Quem é que vai terminar no topo aí da NFC? Você ainda acha que é possível aí o Buccaneers surpreender? Eu não tinha olhado essa análise especificamente dessa forma, mas quando você foi falando, cara, o calendário mais fácil é claramente o do Buccaneers. Cara, um time do Buffalo desestabilizado. New Orleans Saints sem quarterback definido de verdade. Carolina Panthers com uma salada de Cam Newton. New York Jets, preciso falar alguma coisa? E Carolina depois de novo. Então, assim, não tem calendário mais fácil nesse finalzinho. E você não quer enfrentar e dar a vantagem de jogar em casa para o Tom Brady. Você não quer isso. Isso é uma parada que você não quer. Agora, entre Packers e Cardinals, eu diria que o do Packers é ligeiramente mais capcioso. Por quê? Chicago é um time que dá trabalho, é aquele time que não sai do teu pé. Baltimore é um time, que a gente já falou, copeiro. Cleveland vai estar jogando por orgulho, então é um time que tem muito talento e ainda vai estar correndo atrás ali da última posição. O Minnesota Vikings liderou a maioria dos jogos deles. A única diferença é que eles não conseguem ter constância dentro do jogo, eles vão de 0 a 100, de 100 a 0, melhor, dentro do mesmo jogo, mas eles lideraram todos os jogos que eles jogaram nos últimos 7 jogos, 8 jogos aí. E ainda conseguiram perder pro Lions. Ainda conseguiram perder pro Lions e depois vem o Lions. O Cardinals, o Rams, um bom time, Detroit, time ruim, Indiana, Dallas, 2 times bons e o Seattle, que é um time capcioso. Então eu fiquei ali meio dividido, mas eu acho que o Packers tem uma galera um pouquinho mais capciosa ali, porque às vezes você não espera que o Vikings vai ganhar, eles ganham. Aí o pior time da liga eles perdem. Então, assim,
é um time que é brigador, né? 2 vitóriazinhas em casa e o Buccaneers ganha o primeiro título de divisão em 14 anos, Flavinho. Então eu acho que a gente não pode realmente cortar os caras, não. Agora, você falou aí do Cowboys. Eu te juro que... Não, eu não vou mentir. Eu tô feliz, sim. Eu tô feliz em ver a queda de rendimento desse ataque aí do Dallas Cowboys, que da semana 1 à semana 6, Flavinho, se a gente for pegar o famoso EPA, Expected Points Added, né? O que é os pontos esperados, né? Na semana 1 à semana 6, o ataque do Cowboys era o primeiro da liga, Flavinho. Da semana 9, depois da lesão do Dak Prescott, né? Depois que o Dak Prescott retorna de lesão, o Dallas Cowboys, da semana 9 a 14, tá em 26º. Esse ataque aí, ó, tá anêmico. Eu vou te ser sincero, é porque o Cowboys tá muito suave na divisão, eu não consigo ver o time do Eagles conseguindo correr atrás, chegando próximo, não. Muito menos esse time do Washington Football Team, tá? Nada contra Taylor Heinicke. Washington Heineckes. Mas eu vou te perguntar, Flávio, será que a gente pode cortar o Cowboys aí ou dar um sustinho aí nos playoffs? Eu acho que eles não chegam. Eu acho que é muito difícil eles chegarem. Talvez ganhem um jogo. É time que vai ganhar um jogo. Eu estaria mais preocupado com o Rams e a galera do topo ali. Mas a questão é, se você pegar o Cowboys num dia bom, eles podem colocar 50 na tua defesa. Isso é a parada. Só que nem sempre eles estão num dia bom. É o que você falou. Cara, eles jogaram o primeiro jogo da temporada, cara, o Cowboys há um argumento claro de que o Cowboys podia ter merecido mais ganhar aquele jogo contra o Buccaneers. Então, assim, o Cowboys é perigoso, mas de novo eu reforço isso. Playoff é coisa de defesa, não necessariamente o ataque. Os times que estão melhor na defesa, historicamente ganham. Agora, podemos falar do que eu quero falar? Eu quero falar do seguinte, eu quero a sua opinião sobre isso aqui que eu tô falando. Do 6º lugar da NFC, a gente tem o Washington Heineckes, o Washington Football Team, com 6-6. Depois, na 7ª posição, a gente tem 49ers com 6-6. Depois a gente tem o seu Eagles com 6-7. Depois nós temos um bom time do Vikings, mas que oscila, com 5-7. Depois é uma seara de Panthers, Falcons e Saints com 5-7 e que não tem respeito nenhum ou negócio nenhum de estar nessa posição, mas todos eles ainda estão vivos para o playoff. O 6º lugar da divisão hoje tem 6-6. A diferença é de uma vitória entre o 6º e o 11º. Eu quero saber de você. Isso diz o que sobre a qualidade dessa conferência? Quem daí é que salva? Porque eu não consigo ver ninguém para fazer uma graça. Pera aí, Flavinho. Você então não é um adepto da Minshew Mania que começou nessa semana 13 na Filadélfia? Não? Eu adoro aquele bigode, mas é isso. É só um bigode no final das contas, infelizmente. Cara, eu vou te ser super sincero. Eu confesso a você que eu vejo o time do Eagles ali e eu vejo ali o In The Hunt na busca e eu fico assim, por que a gente tá fazendo isso mesmo? Por que a gente tá se enganando aqui? Todos esses times que você falou pra mim, Flavinho, tirando Vikings, nenhum deles tinha que ter nenhum compromisso com tá vencendo agora. Pelo amor de Deus, Panthers, é sério mesmo. Vocês passam... Os caras demitiram o coordenador ofensivo, Flavinho, durante a bye week. Como é que os caras conseguiram essa proeza? Durante a semana de folga, vocês demitem o coordenador ofensivo, que até então era um candidato quentíssimo para posições, inclusive, superiores, né? E aí, assim, meio conflitante, né? Como tudo que vem do Panthers. O teu Falcons aí é aquilo, né? Eu nem sei o que dizer. O Saints, então... A única coisa que eu vou falar do Falcons é que o nosso running back que conseguiu 1.000 jardas essa semana, ele é um ex-retornador, ex-wide receiver, atual running back, que jogava, que não conseguia nem entrar em campo, e hoje em dia esse é o nosso running back titular, que conseguiu 1.000 jardas. O nome dele é Cordero Patterson. Não dá para ganhar com este time, não dá. Então esquece o time do Falcons, esquece. Pelo amor de Deus, então esquece isso aí tudo, e aí eu começo a pensar aqui que, olha, no final das contas, eu não sei se eu sinto saudade dos playoffs só com seis vagas não, tá, Flavinho? Mas eu certamente sinto falta de não estar mais disputando nada nessa altura do campeonato e poder só pensar no draft, se eu não tenho chance nenhuma nesse ano. Então,
assim, eu não confio em absolutamente ninguém. Você trouxe muito bem o topo da NFC, né? Talvez seja bem o topo da liga, né? Com Cardinals, Packers e Buccaneers, mas de resto, Flavinho, eu confio tanto nesses times todos aí que estão classificados pela NFC, quanto os times que estão brigando por uma vaga ainda na AFC, cara. Surreal. Pra não falar que eu não dei uma moralzinha aí pra galera da NFC, cara. Times que eu não gostaria de ver na minha frente no playoff. O Vikings. Eu não quero jogar contra o Vikings, porque num dia maluco os caras podem ganhar de qualquer time na liga. Eles já provaram isso. E eu também não gostaria de ver o Washington na minha frente, tá ligado? Porque campeão do Super Bowl do ano passado quase caiu, deu um trabalhinho. Será que isso aí não foi um surto, não? Será que Entendeu? isso foi um delírio coletivo, não? Deu um trabalhinho pra eles, entendeu? Então, assim, com o Taylor Heinicke, com o mesmo quarterback que eles estão esse ano. Então, assim, seria um time que eu não gostaria de ver muito na minha frente, não. Agora, esse 49ers, decepção do ano, total. Cara, o Panthers, coitado do Sam Darnold. Pra variar um pouco ali, a saúde é o que continua definindo até onde o 49ers vai, né, Flavinho, na temporada. Dos 14 jogos, Flavinho, que a gente teve, perdão, dos 13 jogos que a gente teve até agora, Jimmy Garoppolo, Deebo Samuel e o George Kittle só jogaram juntos em 8 deles. Olha isso, pelo amor de Deus. Trey Lance já deu pra ver que não tá pronto como esperado. Pergunta bônus aqui pra gente poder terminar. Se você tivesse agora, nesse momento aqui, se você tivesse que escolher entre esses 3 quarterbacks, Justin Fields, Trey Lance e Mac Jones, sabendo o que você sabe agora, voltando lá no draft, voltando máquina do tempo, quem você escolheria entre esses 3? E você escolheria algum desses acima de Trevor Lawrence? Aí tu quer ferrar o pobre rapaz aqui, né, cara? Essa daí... Pera aí, antes de você responder, isso se chama Crunch Time! Não, Flavinho, por pior que sejam as coisas, eu acho que você trouxe muito bem. O Mac Jones tem o que nenhum deles tem, que é todo o staff por trás dele. Todo um dos melhores, se não o melhor técnico da história, com a capacidade de planejar um playbook toda semana pra, anular a melhor arma ofensiva do cara e 2, te botar em posição de ser bem sucedido no faz, né? Então, assim, como disse o Matt Judon depois desse jogo da semana 13, todo o time do Patriots tá de parabéns, menos o Mac Jones, que só precisou entregar a bola pros running backs e tentar 3 passes na partida inteira. Então, Flavinho, eu vou dizer pra você que eu continuo sendo um aficionado pelo menino Justin Fields. É claro que a gente queria ver muito mais do que a gente viu, né? Mas eu continuo achando que as peças não eram as melhores, certamente o coaching staff não é dos melhores ali, o Matt Nagy não faz a menor ideia do que tá acontecendo. Inclusive, fica aí, só pra gente não deixar isso se perder ao vento, antes do Thanksgiving, né, antes do Dia de Ação de Graças, foi vinculado que, perdendo essa partida, Matt Nagy tá na rua. E ganhou, esqueceram essa notícia, deixa as coisas passarem, então, assim, que libertem o Justin Fields de Matt Nagy, porque o menino não merece. Eu não pegaria nenhum deles ainda na frente de Trevor Lawrence, tá também numa situação tenebrosa lá em Jacksonville. Pra quem não reparou, essa semana o principal recebedor do menino Lawrence, do Sunshine, foi o Laquan Treadwell. Então aí, assim, você já fica preocupado o que tá acontecendo. Ex-first round pick de Ole Miss. Exatamente. Péssima escolha aí realizada pelo Minnesota Vikings aí, com a escolha, salvo engano, 31 no draft, mas tentaram. Foi uma boa tentativa. Então, assim, o Lavin se questionou, inclusive, salvo engano, eu preciso trazer aqui a matemática correta, mas poucas vezes se viu um wide receiver tão ineficiente com a quantidade de toques na bola, seja correndo, seja recebendo. Uma coisa a gente sabe, ele não vai trazer muitas jardas. Então, assim, eu acho que talvez o Trevor Lawrence seja o que esteja em pior posição para ser bem sucedido e ainda tá batendo toda semana na parede. Mac Jones tá na melhor posição e tá aí nessa winning streak. Então, Flavinho, eu não escolheria ninguém acima do Trevor Lawrence e continuaria escolhendo Justin Fields,
porque no final das contas eu ainda quero upside. Apesar de que, Flavinho, eu quero saber de ti. Você escolhe upside ou a certeza de que você tem alguém que vai saber executar o que você pede no Mac Jones? O que você prefere? Eu acho que só tinha uma franquia em que o Mac Jones tinha alguma chance de ser um starter, e ele foi pra essa franquia. Ele tem cara de backup, ele tinha cara de backup pro resto da vida. Ele me lembra muito o Matt Schaub, cara, ex-quarterback do Houston Texans e do Falcons, do meu Falcons durante muito tempo. Ele faz tudo o que você pede, ele vai errar muito pouco, mas ele não tem o braço que você precisa para levar ele até o título. Agora, a única coisa é que o técnico do Matt Schaub nunca foi o melhor técnico de todos os tempos. Então, assim, o casamento é absurdo de bom. E Bill Belichick, com um quarterback novo e que tá começando agora, que a galera tá incerta, mas com uma defesa top, a gente já viu esse filme antes. Tenham medo, tenham muito medo. O pacto, Flavinho, a gente começa com ele e a gente termina com ele. A exceção do fato de que ele, em si, o pacto, ele nunca termina. Então é isso, galera. Esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigado a você que tá ouvindo até aqui. Tavinho, pra galera que tá ouvindo até aqui, quero saber onde que eles conseguem achar os nossos conteúdos e como que eles fazem pra se inscrever. Opa, Flavinho, isso é mais do que fácil. Se você tá escutando a gente até aqui, com certeza você já tá seguindo a gente não só no Instagram, mas também no Twitter pelo @Pads e Regatas. Você também tá seguindo a gente, você também é um fã da gente através do Facebook, você procura lá o Pads e Regatas Podcast. Você também pode mandar uma mensagem direta pra gente, concordou com a gente? Você achou que essas franquias aí estão bem posicionadas? São franquias que todas as que a gente falou aí vão ser as franquias que a gente vai ver daqui a um mesinho nos playoffs? Não vai ser? Diz aí o que você acha, o que vai acontecer de diferente do que a gente tá prevendo. Se você também quiser xingar a gente, você também pode pelo mesmo canal, que é o padsregatas@gmail.com, nossa mailbag direta. E claro, assina o nosso feed. A gente tá nas melhores casas do ramo, Apple Podcast, SoundCloud, Google Podcast, Spotify. Não deixa de assinar a gente, ativar a sinetinha lá, porque toda vez que tiver episódio novo, Flavinho, mole, fácil, direto no bolso da pessoa, direto logo em seguida nos ouvidos, depois que a pessoa largar um play maroto. Então, só assinar Pads Regatas Podcast. Toda semana a gente tá aqui. Valeu, galera. Muito obrigado. Semana que vem a gente volta. Um abraço. Peace. Para finalizar, gostaria de lembrar vocês que se inscrevam no canal onde quer que vocês escutem os seus podcasts. Também no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook pelo @Pads e Regatas. Queremos ouvir vocês, então curtam, comentem e compartilhem com seus amigos. E a gente também pode se falar através da nossa mailbag pelo padsregatas@gmail.com. Peace!